um avivamento no vale de ossos secos. E eu quero falar sobre o clamor por avivamento. E a gente está baseado naquele texto lá de Ezequiel 37, de 1 a 10. Eu não vou ler. E aí eu convido você que não pegou a primeira parte, assista a primeira parte. A gente lê o texto, é longo, é 10 versículos, mas você vai pegar algumas lições aqui finais desse texto. Nós estamos vivendo, queridos, em uma geração do Vale de Ossos Secos, em uma geração que está vivendo em trevas, em morte, né? A gente vê a nossa geração vivendo em trevas. As pessoas antigamente respeitavam Deus, não gostavam de Deus, mas respeitavam. Mas a gente vive uma geração que está em trevas, anti-Deus, amém? Anti-Jesus. Você pode falar de tudo. Se você falar de Jesus, você é uma pessoa que vai ser discriminada, é ou não é? E está tudo certo, isso aí é normal. A gente não vai ficar, estão discriminando. Agora, não é novidade nenhuma. Desde o início da igreja, a igreja é perseguida, mas a igreja de Cristo é uma igreja vencedora, que vive na dimensão do amor, amém? Ninguém vai virar a inquisição religiosa, né? Os fariseus judeus matavam em nome de Deus, assassinaram Jesus ali, não. Jesus se entregou como sacrifício para a salvação. Depois vem a religiosidade, vem as cruzadas ali de perseguição, as maiores criatividades malignas veio dessa religiosidade do inferno. E a gente vive uma crise religiosa, uma crise política, a gente vive em trevas. E aí, por isso a gente precisa clamar por um avivamento, queridos. Amém? Aí a gente precisa se posicionar como um profeta, não que ora, porque tem muita gente que ora, mas aquele que é um profeta que ora com fé. Amém? É a oração que o Zé Roberto relembrou de um grão de mostarda, que ele é um grão minúsculo, é o menor grão. Mas aquela fé, que é o tamanho de um grão de mostarda, move um monte de ossos secos, move uma cidade, move um bairro. E aí é nessa hora sombria, quando o mundo está adormecido nas trevas, a igreja dorme na luz. Leonard Ravenhill prega isso. E o que ele cantou lá, americano que morreu, jovem, missionário, Kate Green, fez uma canção, né, que o nosso querido Ricardo Albortella fez uma versão. O mundo dorme nas trevas, a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode ser tão morto depois de receber tanto? Então a igreja está ferida nós precisamos nos levantar num clamor, irmãos, de vida, dizer: Senhor, esse vale de ossos secos vai virar um grande e poderosíssimo exército. Vai haver um avivamento, como diz os irmãos do Pentecostal. Vai acontecer um reboliço do Espírito Santo, e Deus vai soprar dos quatro ventos. Venha o Espírito, o profeta declarou e profetizou, e sopra dos quatro ventos. E a unção, o poder do Espírito Santo fez nascer de um vale de ossos secos um poderoso exército, amém? Então, eu quero falar aqui nessa questão. Um pastor fez uma faixa, uma placa desesperada, colocou na frente da igreja essa frase: essa igreja experimentará um avivamento ou um funeral. A igreja tem essas duas opções, irmãos. É uma fala desesperadora: ou nós experimentamos um avivamento ou um funeral. E eu quero declarar que nós vamos experimentar um avivamento, amém? Mas isso é o tipo de desespero que agrada a Deus, quando você deixa o inferno
atordoado. Meu irmão, nós vamos enfrentar uma decisão assim, desesperada. Ou a gente experimenta um avivamento ou um funeral. O inferno fica em abalo. Não, cara, eu não quero viver essa morte, não quero viver adormecido, não. Eu quero experimentar um avivamento. Eu vou me entregar. E avivamento, irmãos, é uma entrega radical para Deus. Amém? Acabou a minha racionalidade. Eu vou e acabou. Amém? Eu estou com Deus e já era. Não estou dizendo que agora eu vou abandonar tudo que eu faço na minha vida, né? Eu vou fazer todas as coisas normalmente que são minha responsabilidade da melhor maneira, dando o meu máximo. Mas, irmão, ninguém me tira, ninguém me demove da minha carreira, do meu chamado, daquilo que Deus. Então parece que uma bomba atômica perturbou o mundo está em crise, irmãos. É a Venezuela, é lá naquele outro país que de um nome estranho, está lá uma confusão. É a Rússia com a Croácia, a Croácia? Né? Ucrânia, né? Ucrânia. Meu amigo, essa perseguição religiosa global, né? Pode falar de tudo lá na França, mas proibiram os atletas de mencionarem Jesus, né? Mas eu vejo ele lá orando lá, perseguido, mas orando, adorando, e a glória de Deus sendo revelada no meio daquela perseguição. Meu irmão, não tem nada que impeça. Então, Deus está procurando, queridos, não pregadores comuns, mas Deus está procurando pessoas que vão ter dores de parto, profetas de Deus, amém? Que vão dizer: eu quero ver um avivamento nascendo. Um profeta que anda no descompasso. Profeta é alguém que anda no descompasso. Está todo mundo andando aqui, nas trevas, indo para o mal. O profeta é aquele que vai na contramão, no descompasso. Ele vai na cadência do céu. Ele marcha, como diz o Gregório McNulty, que era inspirado no Leonardo Ravenhill, ele marcha numa outra dimensão. Os profetas não são feitos para andar lá no cume da montanha, lá embaixo, eles são feitos para viver no alto, né? No cume da montanha, na verdade. Eu estou meio atrapalhado hoje, estou meio cansado, mas é no alto, amém? Eles são criados para andar com Deus, para dizer, cara, eu fico muito maravilhado, para dizer: Deus, o que está no teu coração? Tu está bem, Deus? Como é que está o teu coração? O que tu quer, Senhor? Amém? Eles estão nem aí para eles mesmos, eles têm situações, mas eles não estão nem aí, queridos. Eles estão preocupados com o coração de Deus. O que é que tu queres, Deus? Esse é o clamor do avivamento. O que é que tu queres, Deus? Como é que tu está, Deus? Tu está bem, Deus? O Todo-Poderoso, Onipotente, mas o profeta diz: tu está bem, Deus? Tu está precisando de alguma coisa, Senhor? Porque eu estou aqui, eu quero ver se está tudo bem com Deus. Eu quero ver se Deus está precisando de alguma coisa. Eu estou aqui, Deus. Embora Deus não precise de nada, irmão, mas o profeta é doido. Ele chega: eu quero ver Deus feliz, eu quero fazer Deus alegre. Então, Deus vai derramar um avivamento na IEV, na minha vida, na tua vida, na minha casa. Deus vai quebrar o odre velho, Deus vai fazer um odre novo. Nós vamos ser renovados, nós não vamos nos colocar amoldados a esse mundo, mas nós vamos renovar, nós vamos ser odres novos. E Deus vai derramar vinho novo sobre nós e vai quebrar todas as nossas estruturas religiosas, mas nos dá um coração de profeta, um coração de adorador, um coração apaixonado por Jesus. E a gente vai dizer: Deus, pode derramar, que o que vier eu recebo, amém? Aleluia. Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo para ver esse mover poderoso, sabe? Um lugar insano, um lugar que não tinha nenhuma condição de acontecer um avivamento, um lugar de morte, nem de morte, um lugar de decomposição, de estado já nem de putrefação não era mais, já estava seco o osso já tinha morrido, já estava sequíssimo,
Mas Deus disse: é aqui que vai acontecer um avivamento. E eu quero declarar, eu não sei qual é o cenário que você está, mas a unção do Espírito Santo colocou um sopro de vida nos teus lábios, e você vai declarar, e vai vir um mover de Deus, e Deus vai começar a juntar ossos com ossos, e Deus vai começar a organizar situações, pessoas vão ser organizadas, e vai vir um sopro do Espírito Santo, um fôlego de Deus, um fenômeno sobrenatural. As pessoas vão ficar desorientadas, mas você é o Ezequiel, é o profeta, é a mulher de Deus, é o homem de Deus que vai declarar o avivamento, um clamor. Sopra, Espírito Santo, dos quatro cantos. Então esse fenômeno, querido, é o poder do Espírito Santo, é o avivamento, é algo que vai honrar a Deus. Em nossas igrejas tem muita gente que vai para a igreja, mas está cego, não consegue ver o avivamento. Uma das experiências mais importantes, irmãos, que a gente tem que estar atento, eu falei até isso ontem na aula no IEV Start, é a nossa intimidade com Deus. Irmãos, Deus, Ele não está alheio a tudo isso que a gente está vivendo, né? Deus é um Deus que nos leva para essa dimensão de nos colocar à disposição dEle. Senhor, eu estou aqui. O salmista diz, né? Bem-aventurado aqueles que de coração quebrantado dizem, né? Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito. Esse é o clamor do avivamento, queridos. Isso é a oração mais poderosa que alguém pode fazer. Senhor, a gente tem várias necessidades, irmãos, todos nós aqui. É ou não é? Em cada área da nossa vida. Mas quando a gente clama por um avivamento, a gente diz: Senhor, o que eu preciso é de Ti. E quando a gente tem Deus, irmãos, tudo que a gente precisa vai ser satisfeito. Amém, queridos? Jesus multiplicou pão e peixe. Jesus só multiplicou pão e peixe quando Ele quebrou o pão. Ele partiu o pão. Deus só usa o clamor do avivamento a pessoas que se quebrantam. E quando Ele parte o pão, quer dizer, é quando eu me quebranto. O clamor por um avivamento é quando eu me quebro diante de Deus. Amém, queridos? O que é quebrantamento? É eu me quebrar diante de Deus e dizer: Senhor, sem Ti eu não consigo fazer nada. Sabe, queridos, Deus está declarando hoje: eu vou alimentar um exército poderoso, eu vou tocar numa cidade, eu vou tocar num estado, eu vou tocar numa nação, mas eu vou tocar através de pessoas que estão como o pão quebrado, rasgado. Nós nos rasgamos, nos quebrantamos diante do Senhor. Esse é o clamor do avivamento, queridos. Jesus, Ele só move através. Jesus disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Então eu digo, o clamor do avivamento é alguém que se quebra diante de Deus. Eu vou me quebrar aqui, eu vou me rasgar no sentido espiritual para ser um instrumento de Deus nessa terra. Jeremias era o profeta das lágrimas, o homem que se quebrantava. Que a nossa vida seja como o salmista diz: torrente de águas nascem dos meus olhos. Irmãos, nossos olhos estão secos, porque o nosso coração também está. Em nossos dias é possível ver a religiosidade despida de compaixão. Que coisa estranha, né? A gente diz, é religioso ao extremo. Mas a gente precisa chorar na presença de Deus. Diga, clamor de avivamento. É um clamor de choro. Sabe, os oficiais do Exército da Salvação chegaram e escreveram para William Bolt, que foi um general que criou o Exército da Salvação, e que haviam empregado todos os métodos possíveis para levar pessoas a Cristo. Eles escreveram para William Bolt
que era o líder deles, nós já usamos todos os métodos de evangelismo para levar pessoas a Cristo. Aí o William Bolt, ele respondeu sucintamente, a resposta dele foi bem pequena. Ele disse para os discípulos dele do Exército da Salvação: vocês já experimentaram chorar? Quantos estão comigo aqui, queridos? Cara, a gente pode usar qualquer método de evangelismo, mas só existe um: chorar pela salvação dos perdidos. William Bolt, vocês já experimentaram chorar? É muito maravilhoso isso, né? Então, as escolas bíblicas e os seminários não ensinam seus alunos a chorar. E é claro que nem poderiam. Essa lição só se aprende com o Espírito Santo. Não se aprende com o professor de teologia, com o professor de Bíblia. Não. O choro, o clamor do avivamento se aprende com o Espírito Santo, quando a gente tem os gemidos de Deus pelos perdidos. Amém? Qualquer pregador, por mais títulos de doutorado que possua, não conseguirá muita coisa enquanto não experimentar uma profunda amargura de alma pelos pecados que se cometem hoje. Uma oração do David Livingstone, que ele fazia sempre, era: Senhor, quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado desse mundo? E nós, acaso sentimos o peso da perdição da humanidade? Quando oramos, quando a gente ora, a gente sente o peso do pecado da humanidade? Será que nós ensopamos os nossos travesseiros de lágrima com uma intercessão agonizante, como fazia John Wilke? Conta-se que quando Andrew Borna, deitado em seu leito, ouvia as pessoas caminhando pela rua nos sábados à noite, se dirigindo para os bares ou para as casas noturnas, ele sentia o coração pesado e clamava: eles estão perdidos, eles estão perdidos, eles precisam de salvação. Será que Deus pode colocar esse clamor de novo no nosso coração, queridos? Felizmente, irmãos, não possuímos esse peso pelos perdidos. A maioria dos crentes conhece apenas uma longa sequência de pregações eloquentes. Sim, mas sem alma, sem lágrimas, sem ardor espiritual. E é tudo que os pregadores têm para oferecer hoje. A gente tem que refletir isso. O que dizer do pecado? A Bíblia diz que os loucos zombam do pecado. Provérbios 14:9. Quem zomba do pecado é louco mesmo. Os sábios da igreja apontaram 7 pecados ali, né? 7 pecados capitais. Mas não existe, irmãos. Isso aí é uma grande enganação, né? A gente tem aquela seleção dos grandes pecados e dos pequenos pecados, mas na verdade todo pecado é pecado, e a gente deve pedir que Deus aumente esse padrão de santidade que a gente vive hoje, que desse liberalismo teológico, de tudo pode, hoje, né? Coisas que eram inconcebíveis estão sendo naturalizadas, né? Igreja de tudo que é jeito, para todos os gostos, e as pessoas sendo guiadas por cegos, né? E acham que Deus é amor e que está tudo liberado e que pode fazer, mas nós chegamos ao final com esse clamor de avivamento, que nós caiamos de joelho, meus irmãos, que nós abandonemos a louca ideia de borrifar perfume na impiedade individual e internacional, com colônias teológicas, sabe? Querer perfumar pecado. Não tem como você chegar e no meio de um lixeiro tem aquele odor de chorume podre e você querer resolver aquilo com perfume. Não tem. A igreja brasileira, a igreja mundial, a igreja desse neoliberalismo teológico quer passar perfume na podridão do pecado, que não resolve. Pecado só se resolve, queridos,
com rios de lágrimas, de arrependimento, dizendo: Senhor, nós estamos em estado de putrefação, podres. Você já sentiu aquela caatinga de um animalzinho ali, um rato morto, né? Às vezes escondido, que ninguém, bem pequenininho, às vezes tu olha, é um odor insuportável, e tu vai atrás na tua casa, tu vê, é uma catitinha minúscula, né? E a gente, querido, precisa de lágrimas de oração, de pregações ungidas com lágrimas, que sejam gerado esse clamor por avivamento e por arrependimento. Diga: há pecado no arraial, há alta traição, terei sido eu, serei eu. Em nossas fileiras o pecado causa derrota e estagnação. Uma igreja, irmãos, fica derrotada e estagnada pelo pecado que há nas fileiras. Se eu, como pastor, for um pecador, eu vou estagnar a igreja e vou levar a igreja à derrota. Se alguém do louvor estiver em pecado, vai levar a igreja à derrota e à estagnação. Se alguém da membresia estiver em pecado, vai levar a gente. Todo o corpo perece. Vocês estão me entendendo, queridos? Estará em mim, Senhor. Essa é o grande clamor por avivamento. Estará em mim esse pecado. Há coisas condenadas na minha vida, capa babilônica, ouro, aonde Deus mandou exterminar. Deus não aceitava nada lá. E aí Acã pegou a capa babilônica e o ouro, os tesouros ali que era para queimar tudo em holocausto ao Senhor. E aí, queridos, há pecado entre os velhos, há pecado entre os jovens. Será se a capa de Acã está no meio dos velhos? Será que o ouro está no meio dos jovens? Aonde está esse pecado? Pecado que leva a Deus a retirar a bênção. Eles foram derrotados por uma cidade minúscula. Ai, pecado, né? Ai. Eles venceram Jericó, uma cidade que tinha guerreiro, fortificada. Derrubaram porque havia santidade. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Mas houve pecado. Era uma cidade que não precisava nem de ir todo o exército, era uma cidade minúscula, mas o pecado retirou a bênção de Deus e eles pereceram. É o clamor do avivamento: tira o pecado do meio de nós, o pecado dos velhos, o pecado dos jovens, o pecado das crianças. Quantos estão comigo, queridos? Esse é o clamor do avivamento. Estará em mim, Senhor, estará em mim. Essa é a oração do avivamento. Isaías, quando viu o trono de Deus, o Senhor entrou no templo. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele disse: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí a Bíblia diz que ele assumiu, ele confessou o pecado, e houve um arrependimento, e houve um favor de Deus. O serafim foi lá e com a tenaz tirou uma brasa viva do altar, tocou nele e disse: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Esse é o clamor do avivamento, amém? Está em mim, estará em mim, estará Ele em mim, Senhor. Nós precisamos clamar por um avivamento. O que está impedindo, Senhor? O fluxo da tua glória. A tua glória só vem onde há santidade. E a santidade só é estabelecida onde o pecado é removido. E o pecado é removido pelo sangue de Jesus. Amém?